A Coreia do Sul estava começando a se desenvolver naquele período. É bom lembrar que a Coreia teve a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Aí ele pegou um ônibus lá, tal, foi no lugar e estava voltando de ônibus, só que parou num posto de gasolina. Ele desceu para tomar alguma coisa, tal, para depois voltar para o ônibus. Só que na hora que ele foi voltar para o ônibus, tinha uns 5, 6 ônibus com a mesma cor do que ele desceu, escrito em coreano. E aí, Como que você faz para voltar? E aí? Aí ninguém falava inglês naquela época. E ele falou, e aí? Ele falou, me senti um analfabeto. Putz, é isso. Eu tenho uma dó, eu falo das pessoas, imagina a pessoa olhando o negócio, eu falei, e agora? Você imagina se a gente chega num lugar e não entende nada, não sabe nada? Pô, você imagina o que é o choque para essa pessoa? E a vergonha que ela tem, mas não deveria ter. Porque a vergonha é da sociedade que tem 15 milhões de analfabetos, não é do analfabeto. Né? Ou seja, nós podemos desenvolver igrejas nisso, partidos políticos, a sociedade civil, todo mundo fala, olha, em 4 anos, precisa ter alguém que entusiasma a nação. Precisa ter um Juscelino Kubitschek como presidente. Né, alguém que entusiasma. Juscelino Kubitschek construiu uma capital numa cidade, que é Brasília, em 3 anos e meio, que não tinha uma cabana. Não é que ele construiu porque quis, era uma determinação da Constituição de 1946, mudar a capital, né, para a região central. E em 3 anos e meio. Mas por quê? Porque o país crescia a média de 7% ao ano. No quinquênio era 5 anos de mandato e era proibida a reeleição. Mas era um cara que entusiasmava o país. O cara tinha sido prefeito, governador. Você vê, Brasília é tão revolucionária, a ideia do país do futuro, que nós falávamos à época, que Brasília era a capital do futuro e da esperança, porque o plano piloto, o urbanismo, só tem em Brasília. Nenhuma cidade do mundo é daquele jeito. Nenhuma capital do mundo. Não há capital no mundo que tenha prédios públicos como Brasília. O Niemeyer é um gênio dos gênios dos gênios, porque as colunas, veja como são as colunas do Palácio do Alvorada e do Palácio Planalto. Nenhum país do mundo tem colunas daquele jeito. Essas colunas, geralmente, no Ocidente, são greco-romanas. Né? Aquele estilo, tal. Você pega Washington, por exemplo. Né? Não é que não são bonitas, não é isso que eu estou falando. Outro estilo, mas é olhar o futuro. Nós somos diferentes. Né? Criar a nossa identidade e olhar o futuro. Você constrói uma capital. Eu estava com a minha mulher sábado aqui no Memorial da América Latina, no Auditório Simão Bolívar. Teve uma atividade lá da TV Cultura dos 55 anos. Fazia algum tempo que eu não ia lá. Foi em 1989, inaugurado ainda no final do governo Orestes Quercia. E todo o Niemeyer projetou tudo aquilo. Quando você entra naquele auditório, é um negócio tão fantástico. É difícil ter algum lugar no mundo, uma coisa tão bonita como aquela. Aí eu chegamos no auditório, se botar tinha uma orquestra de jazz sinfônica, e depois o Alceu Valença, fizeram uma combinação super legal, tal. E aí tem uma parede imensa, era Tomi Otaki, que fez uma pintura maravilhosa. Painel, tal. Aí você olha um painel lindo. Daquele do prédio que a gente morou, é o Otaki. Aquele lá. Aí você vê um negócio daquele, aí você fala assim, pô, caramba, nós temos, gente, é que nós temos tanta coisa boa aqui, mas, por outro lado, tem todos esses rolos que nos atrapalham. Quer dizer, a gente tem que ficar falando do Nicolas. Quem é Nicolas? Nicolas é um tonto. É um tonto. O Nicolas é um tonto. Nós temos que estar discutindo essas questões. Nós temos brilhantes arquitetos, brilhantes engenheiros. Quando eu olho o MASP, que é o maior vão livre do mundo, o prédio, foi o Figueiredo Ferraz que calculou aquilo, que foi prefeito de São Paulo, no início dos anos 70, eu falo, putz, que coisa fantástica, e colocar o prédio, e o projeto é lindo, da Lina Bobardi, ali, que você tem a visão toda a Avenida 9 de Julho para lá e tem o Trianon aqui, né? É um negócio lindo aquilo, um negócio muito bonito. E aí você fala assim, puxa, arquitetos, engenheiros, temos aí na área das ciências humanas, a parte médica, o desenvolvimento fantástico que a gente, por exemplo, São Paulo tem o turismo hospitalar que as pessoas não sabem, que é enorme e tal. Então tem coisa, quer dizer, nós temos tanta coisa boa. A conquista do Centro-Oeste, o Centro-Oeste, o Cerrado, era considerado terra que não valia nada, ninguém queria saber daquilo, etc. O Brasil virou quase que um celeiro no mundo, numa região que, graças à Embrapa, criada em 1973, que mostrou que era possível aquilo virar uma terra agricultável e tivesse alta produtividade. A gente não para de bater recorde de produção. Né? Então, aquilo é uma coisa fantástica. Você fala, quando você olha algumas coisas da engenharia brasileira, a usina de Itaipu, que durante um período era a maior usina do mundo, hoje a Hidrelé deve ser a terceira, não sei, mas durante o período foi a maior, você fala, caramba, a engenharia nacional. E eu trabalhei numa empresa de engenharia que projetou
as usinas no Rio Paraná, Ilha Solteira, por exemplo. Ilha Solteira, eu fui nessa usina já. Então, Estive lá, ali, então, eu trabalhei no escritório de Ilha Solteira. Aí, quando você vê aquilo, você fala, pô, os caras são bons, hein? Para fazer isso daqui, colocar aquelas turbinas, aí depois ter o rotor, o gerador, toda aquela coisa. Você fala, pô, então nós temos uma, né? Nas grandes invenções recentes, Facebook, você vai procurar, sempre tem brasileiro. Você vê, no caso do Face, ele mora lá em Singapura, mas tudo bem. Mas tem brasileiro, você vai olhar... Então, nós precisamos trazer esses caras para cá, né? Nós estamos perdendo cérebros, né? E precisa ter esse ânimo. O Brasil precisa voltar a crescer positivo, uns 3, 4%, uma década. Aí a gente pega... Parece aqueles carros que antigamente pegava no tranco, sabe? Hoje não dá para fazer isso com os carros modernos, mas... e aí a coisa vai. Nós precisamos voltar. Mas aí precisa ter uma elite, voltamos à elite política, realmente, que conheça o Brasil, que estude, que conheça história. Hoje ninguém fala da história do Brasil. A elite financeira parece que não é muito ligada a estudar também, né? Não parece pouco, um pouco? Porque, parece que até quanto mais tem dinheiro, menos tem vontade de olha, empreender no Brasil, sabe? Eu acho esse é um problema. É um problema. E antes de fazer história, eu fiz economia, né? Mas no final, eu saí do curso e fui fazer história. Um sujeito meio doido, né? Não,